A gente vai começar a falar aí com a psicóloga Juliane Souza. Antes, né, de eu fazer a primeira pergunta para ela, hoje nós rodamos aqui já uma mensagem, né, que se chama A Maior Dor, que fala de um suicida, né? Fala de um suicida, uma pessoa que suicidou, deixou uma carta. Então eu vou colocar um pedacinho só dessa mensagem e vou fazer uma pergunta aí para a doutora que já está conosco aqui, tá bom? Mas é uma mensagem que se chama A Maior Dor, que foi um homem que se suicidou, deixou escrito. Eu quero saber se há verdade nesta escrita, nisto que este homem deixou. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo rádio 104,9, também pelo Rádiosnet, também estamos lá Legião Bolsonariana, estamos lá no Marquês do Rádio, Flávio Marques em 2 Facebooks também, tá bom? E também no grupo Mãos Doadora, tá bom? Presta atenção um pouquinho na mensagem que vem uma pergunta em cima dela. A maior dor. Qual é a maior dor? Você já pensou nisso? Um jovem deixou um bilhete aos familiares pouco antes de cometer suicídio e expressou no papel o que estava sentindo. Disse ele que a maior dor na vida não é morrer, mas ser ignorado. É perder alguém que nos amava e que deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava e constatar que esse é o resultado de nossa negligência. A maior dor na vida não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter um amigo telefonando só para dizer olá. É ver a indiferença no rosto quando abrimos nosso coração. O que muito dói na vida é ver aqueles que foram nossos amigos sempre muito ocupados, quando precisamos de alguém para nos consolar e nos ajudar a reerguer o nosso ânimo. É quando parece que nas aflições estamos sozinhos com as nossas tristezas. Muitas dores nos afetam, mas isso pode parecer mais leve quando alguém nos dá atenção. É bem possível que esse jovem tenha tido seus motivos para escrever o que escreveu. Era esse ponto aí que nós queríamos chegar aí, da mensagem, né? Para a doutora aqui explicar para nós mais ou menos o seguinte. É por aí mesmo. Doutora Juliane Souza, um bom dia para você. É um prazer ter você aqui na nossa emissora para explicar um pouquinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Flávio? Obrigada, viu? Me fala uma coisa. Esse homem que deixou essa carta, esse suicida, é por aí? O suicida, ele mais ou menos é isso que a mensagem diz? Sim, mais ou menos por aí. Se a gente pegar esses pontos, né, da mensagem que você citou, a gente está falando aí de angústia, de desamparo, de solidão. E quando uma pessoa ela chega, né, nesse momento, o que ela precisa? De rede. Né? Nós somos seres humanos e como seres humanos a gente precisa do outro, né? Para que a gente compartilhe as nossas coisas, as nossas dores, as nossas alegrias, né? Então assim, geralmente pessoas depressivas, elas sentem dor, é uma dor emocional, uma dor na alma, né? Então essa dor, com o passar do tempo, ela pode se tornar inclusive uma dor física. E com isso dói. E aí chega numa situação de desespero, né? Porque a gente fala que o suicídio nada mais é do que desespero. A pessoa ela chegou no momento que esgotou todas as possibilidades. Só que as pessoas elas estão com cada vez mais dificuldade de entender que o desespero passa. Né? Se a gente for olhar, né, as pessoas que cometem suicídio, a autópsia dessas pessoas geralmente tem sinais de arrependimento. Dá para falar o que seria esse sinal de arrependimento? Por exemplo, em Araraquara a gente teve um caso de uma pessoa que se enforcou. Então ela subiu em cima de uma mesa tal, e quando foi, né, chegaram lá no local, tinha sinais que essa pessoa tentou de novo pisar na mesa, né, tentativa de machucado na mão numa tentativa de voltar. Então geralmente tem sinais de arrependimento. Quer dizer, é tarde demais, né? Já foi. Não dá para voltar atrás. Exato. Essa semana tivemos aqui em Araraquara 3 casos, né? Sim. Um conseguiu, foi um jovem de 19 anos. Uma moça pegou um mototáxi, se jogou tentando. Sim. Essa está viva, né? E tivemos mais, eu não sei se é homem ou mulher, tomou um monte de medicamento. Sim. E acabou depois tomando bebida alcoólica, mas também não conseguiu. Sim. Então, quer dizer,
tá demais, né? 2 pessoas essa semana para mim. Fora os que a gente não fica sabendo. Esses são os fatos que ocorrem, que às vezes é registrado na polícia. Tem casos que é o que chegam para nós aqui. Teve gente falando que tentou 3 vezes. Sim. E é engraçado que 2 que me falou, os 2 disseram a mesma coisa. Falou, ó, tentei 3 vezes. Sim. O número 3 não tem nada a ver, né? Não. Mas eu achei coincidência, né? Eu falei, puxa vida. Já tem uma pergunta aí para ela aqui, ô Marquesão? Vê se ela está ouvindo bem, está te ouvindo bem aí. Peraí. Vamos ligar o seu microfone agora. Agora vai. Bom dia, Juliane. Bom dia. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui, que é um mal geral aí, né? Sobre depressão, por exemplo. Quando, você falou agora há pouco, mas eu queria que detalhasse um pouquinho mais. Além da ausência de Deus, né, que o que leva a pessoa ao desespero é a ausência de Deus, se a pessoa acredita, não vai fazer isso daí. Mas a depressão leva a pessoa a fazer isso daí. Sim. Quando é que a pessoa exatamente sente que está depressiva? Quando a pessoa ela sente, ela já está em um nível bem avançado, porque esses dias eu ainda comentei, é um bichinho que ele vai comendo, assim, a pessoa ela não percebe. Quando ela percebe, ela já está muito desmotivada, ela já está muito sem vontade, muitas coisas já perderam o sentido. Então, quando ela percebe, já está em um nível bem avançado. A gente fala na psicologia, né, que a depressão ela afeta 3 níveis, né, da nossa estrutura: corpo, mente e espírito. Então, no corpo, a pessoa ela vai ser aquela pessoa que tem muitas dores, que a imunidade está muito baixa, que ela está muito cansada o tempo todo. E assim, de repente ela vai no médico, faz um monte de exames e não necessariamente essa pessoa está doente, porque não dá nada no exame. Altera a mente porque altera a forma que essa pessoa pensa. Então, os pensamentos vão ser muito negativos, vai ser uma pessoa muito pessimista. E o espírito, né, como você bem citou, é a espiritualidade, a fé. Né? Então, assim, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Você pode acreditar no que você quiser, né? Tem gente que acredita em Deus, em um monte de coisa, no universo, mas é preciso que acredite em alguma coisa, porque é onde a gente se agarra, né? Se você não tem fé e não acredita, o caminho ele é bem mais difícil. E realmente, né, as pessoas que elas têm, né, estudos atualmente têm comprovado que as pessoas que elas têm uma fé, que elas acreditam, que elas fazem as orações e tudo mais, elas têm mais resistência. Né? Eu tenho 76 anos. Nossa, falou sua idade? Nunca fala, né? Não. Mas errou um aí, né? Não é 7? Então é o seguinte, durante a vida da gente, tem momentos de tristeza, isso, aquilo lá, tal. Claro. E muitas vezes, eu mesmo, por exemplo, senti na pele e falei comigo mesmo, não posso me deprimir, não posso me deprimir. Uhum. Né? Aí fuma um cigarro. O cigarro não ajuda muito. É fuga, hein? Mas nunca fiquei assim, deprimido mesmo. Você sente assim algo e ao mesmo tempo você procura, não posso. Mas isso aí é o início, né? Na verdade, é importante a gente diferenciar. Existe tristeza e existe depressão, certo? Então, assim, tristeza, todo mundo vai sentir tristeza, né? A gente vai ter tristeza ao longo da vida várias vezes. A depressão, ela vai além disso, né? Porque ela tem sintomas ocultos. Tristeza pode vir a depressão? Pode, né? Só que assim, o que vai segurar é a pessoa ela ter essa resistência, ela ter a capacidade de enfrentamento. Hoje em dia, principalmente jovens, né? Estão perdendo capacidade de enfrentamento. É um problema, vira o problema da vida, assim, né? Terminou um relacionamento, às vezes eu recebo no consultório, nossa, terminei um relacionamento, acabou a minha vida, acabou tudo, né? E a pessoa não
consegue entender que tem 1001 outra possibilidade. E ela fica muito resistente à mudança, resistente à adaptação, coisas que os jovens estão perdendo, né? Acredito que o senhor, com experiência de vida e tudo mais, tem mais capacidade de enfrentamento. Acho que é isso que diferencia, né? Tá aí, então. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Eu não vou citar o nome dele, ele também não falou se poderia, né? Mas é um grande amigo nosso aqui. Ele colocou aqui o seguinte, ele falou assim, ele falou, gostaria que a psicóloga Juliane comentasse sobre a relação entre a disposição da sociedade em priorizar a potencialização das melhores capacidades das pessoas, como sendo um bom antídoto para a depressão, por exemplo. Psicologia humanista, ele está falando. Sim, como se fosse potencializar o que a pessoa tem de melhor, né? Para combater o processo deprimido e tudo mais. Eu trabalho com a comportamental, mas entendi. Na verdade, é você combater reconhecendo com o que você tem de bom, o que você tem de melhor, o que você dá conta. Isso é uma das formas que você tem de combater, sim, a depressão, né? De você reconhecer as suas capacidades, né? Entre outras coisas, né? Como que a gente combate depressão também? Tendo momentos de felicidade, né? Tirando algo de bom das coisas que a gente vive, dos problemas que a gente tem, porque a gente sempre tira alguma coisa, né? Sempre tem que fugir, né? Tem que fugir da tristeza, né? Tem como, né? Até a psicoterapia, ela ajuda nisso, de você enxergar que tem como, tem outro caminho, tem outras possibilidades, que você pode reconhecer que tem, né, boas coisas aí que você pode reconhecer, inclusive em você mesmo, né? Olha, bastante coisa dá para se perguntar a respeito aí de depressão. E a ansiedade? A ansiedade leva à depressão? Pode levar, né? É que a ansiedade e depressão são coisas diferentes. A ansiedade, ela é aquela agitação, né? O desespero de uma outra forma, né? Então a pessoa é muito agitada, muito nervosa, muito preocupada. Geralmente a ansiedade, ela vai para o excesso de preocupação com tudo. E uma pessoa que ela tem muita ansiedade, ela pode desenvolver crise de ansiedade, transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade síndrome do pânico, toque, transtorno de ansiedade generalizado. Então tem um leque aí dentro, né? E isso pode levar a uma depressão, porque a pessoa ela vai entrando num estado que vai alterando inclusive o físico dela. E aí ela vai se abatendo. E aí vem a tristeza profunda, pode levar sim a uma possível depressão. Essa síndrome do pânico, eu tenho um amigo aí que tem. Como é que funciona? Medo. Medo? Mas o medo de quê? Todo. Medo de morrer, medo de passar mal, medo de acontecer alguma coisa. A síndrome do pânico é o excesso de medo. Então a pessoa ela tem medo. Pra você ter uma ideia, eu já atendi pessoas que de repente iam a pé ao consultório. Então essa pessoa levaria 10 minutos para chegar até o meu consultório. E aí ela fazia um caminho que ela gastava 30, 40 minutos, porque ela tinha que passar por onde ela entendia que tinha banheiro. Porque se não tivesse banheiro, nossa, certeza que ela ia passar mal, ia desmaiar, não tinha gente, ia morrer. Então a pessoa ela vai criando fantasias com medo. Isso é medo, ela sente sensação de medo. Então da barriga, da cabeça, da desespero, da falta de ar. Então a pessoa ela tem a sensação o tempo todo que ela vai morrer. E é um desespero que ela não controla. Né? Então é uma doença que inclusive se precisa de acompanhamento médico, né? Esse amigo meu aí, ele toma um remédio já. Tem que tomar. Ele falou que um dia ele falou que de repente você anda um quarteirão, você não vê a hora de voltar para trás, você sente medo. Medo. E assim, tem que tomar medicação. Só que se você não muda comportamento, a tua forma de pensar e de você ir desmistificando esses medos, você só troca de remédio. Olha, interessante, né, Geraldo? Peraí, deixa eu abrir aqui, vai. Agora vai. Inclusive, Juliane, é o seguinte, o rádio é um universo muito grande, a gente não sabe até onde vai. Então é o seguinte, por exemplo, questão de anos e anos atrás, quando eu trabalhava até no jornalismo, uma pessoa
ligou dizendo que ia se suicidar, né? Eu fiquei conversando com ela, mas ao mesmo tempo agilizando o resgate, né? E tudo terminou bem. Então, vamos supor, o Heidegger é esse universo. Por exemplo, neste momento, alguém pode estar numa situação de desespero, mas está ouvindo o rádio. O que você diria para essa pessoa? Tá. Geralmente a pessoa que ela está nesse momento, ela deve estar desesperada. É importante ela entender, né, que esse desespero e esse motivo que ela está desesperada provavelmente tem uma solução. E tem como, de repente, ela pensar de outra forma, ela mudar alguma coisa na vida dela, trabalhar a aceitação, né, de algum problema, de alguma situação. E que, assim, ela vai ter rede de apoio, né, às vezes muito perto, família, amigos, tratamento adequado e tudo mais. Então, assim, né, vale a pena, será? Né? Porque é um momento de desespero e esse desespero ele vai passar. E depois que esse desespero passar, essa pessoa com certeza vai conseguir olhar para esse problema de uma outra forma, né? Então, assim, é importante ir trabalhando o controle disso, né? E se tem alguém, né, que está ouvindo numa situação, entenda, esse desespero passa, esse problema tem solução. Às vezes a gente fecha muitas possibilidades e não olha o que está perto da gente, possibilidades de solução, e é importante a gente ir olhando, né? E tem coisa que a gente tem que trabalhar a aceitação. Tem gente que vai ter um problema, que vai ter uma situação, e aí que não necessariamente depende da pessoa para resolver isso. E aí a gente trabalha a aceitação, né? Bom, tenho mais uma pergunta aqui que me mandaram aqui agora há pouco. O rapaz mandou aqui para mim o seguinte: tenho um irmão com esquizofrenia, tem 50 anos de idade, e tem um filho com, eu não entendo essa linguagem, TDAH e TOC, com 16 anos. Ele pergunta o seguinte: meu filho pode virar esquizofrênico? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A esquizofrenia ela é um transtorno mental, né, que ela é caracterizada por alucinações, né, essa pessoa ela tem que fazer um tratamento o resto da vida para controle dessas alucinações, né, que de repente é ouvir vozes, ver alguma coisa e tudo mais, que pode trazer um comportamento agressivo, né, e aí é um tratamento, né, junto com um psiquiatra. O TDAH e eu esqueci o nome da outra... Hiperatividade? Deixa eu ver aqui o que ele mandou aqui de novo, deixa eu achar, porque é tanta coisa que vai aparecendo aqui, deixa eu ver. É o TDAH e TOC. TOC, tá. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, o TDAH, ele vai estar voltado à dificuldade de aprendizagem, vai ser provavelmente um adolescente hiperativo, ansioso, agitado, e o TOC é o transtorno, aquela pessoa com manias, né? Então, ela vai desenvolvendo muitas manias e ela fica obsessiva, né? Com muitas manias, vai se aprisionando. Mas o TOC, ele está relacionado à ansiedade, né? Ele é um dos transtornos de ansiedade. Não tem nada a ver com a esquizofrenia, são doenças completamente diferentes. Não tem que ter essa preocupação. Tem que tratar desse TOC, diminuir esse quadro de manias, com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Procura aí um médico que de repente vai ajudar, inclusive com a medicação, para ajudá-lo na atenção, na concentração, porque no transtorno, no TDAH, existe assim, tem crianças e adolescentes que têm o déficit de atenção e desenvolvem a hiperatividade, que aí assim, eu não vou aprender mesmo, tá muito difícil, então eu vou fazer bagunça, não vou nem prestar atenção. E tem crianças e adolescentes hiperativos que desenvolvem o déficit de atenção. Então são coisas diferentes, que pode de repente se misturar. Então vai ser aquela criança hiperativa, agitada, ligado lá na tomada, que não vai conseguir, de repente, prestar atenção para conseguir aprender alguma coisa. Mas não quer dizer que essa criança não tenha capacidade de aprendizagem. Entendi, está explicado aí para o nosso ouvinte aí. Eu vou fazer a última pergunta, no meu caso aqui. Quando a pessoa liga para você ou te manda um recado, tipo, olha, estou querendo me matar, o que, sem ser lógico um psicólogo, o que um cidadão comum pode falar para essa pessoa? Acolhimento.
o que essa pessoa precisa é de acolhimento, né? Acolhimento é o que? Escuta, né? Você de repente, porque pode ser que mesmo com o acolhimento a gente tenha essa sensação de impotência, né? De não poder fazer muito. Mas se a pessoa te ligou, ela está buscando acolhimento. Então escuta, acolhe, né? Vê, né? Aconselha o que dá. Mas no trabalho, né, que a gente faz como psicologia lá, como psicóloga, quando a gente entende que tem um comportamento suicida, geralmente a gente tem um contato da família. Então eu entendi que um paciente pode acontecer alguma coisa, ele tem um comportamento suicida, eu entro em contato com a família. Para a família ficar atenta, Sim, né? ficar de olho. E quando não tem aqueles que quer de repente chamar atenção para eles? Tipo, também existe. Olha, eu vou, como eu te falei que eu recebi uma carta de uma moça Sim. aqui, falando de suicídio, que ia se matar. Um outro rapaz também, mandou até foto dele chorando. Sim. Mas será que às vezes eles não querem chamar um pouco a atenção ou estão com problemas mesmo? Pode ser as duas coisas, mas Porque tem hora que eu assim, penso, parece que a pessoa quer chamar um pouco a atenção, né? Flávio, mas sabe o que eu penso? Quem quer cometer o suicídio, comete. Então, falei isso ontem à noite em casa. Eu falei, Comete. quem vai cometer o suicídio dificilmente vai ficar alertando, né? Porque a pessoa que quer alerta, ela ainda tá falando, ó, presta atenção Dá aqui. tempo de você me salvar. Presta atenção aqui em mim, exato. Então, assim, pode ser até um chamar de atenção para um problema de fato, né? Para você ficar meio de olho. Mas a pessoa que ela geralmente comete suicídio, ela planeja, ela faz e executa. Quer dizer, não tem. O que eu falei ontem na minha casa, eu falei, quem quer fazer, faz, e não vai ficar dando alerta. Eu acho que a questão do alerta aí já é a pessoa que está querendo. Ela está com algum problema. Sim, ela quer atenção, ela tá né? pedindo ajuda. Ela quer atenção de alguém que nem o rapaz que mandou para mim ontem. Ele falou, eu sou sozinho, ninguém liga para mim, ninguém liga para minhas coisas. Tem hora que a gente fica sem saber o que falar mais, né? Mas eu acho importante pontuar também, às vezes eu ouço muito isso no consultório, mas o quanto também que a pessoa ela se fecha pro mundo, sabe? Às vezes tem gente que fala tanto assim, nossa, né, ninguém tá prestando atenção, ninguém tá vendo, eu tô sozinho, eu tô isolado, eu tô solitário, mas o quanto também que você tá se isolando, o quanto que você tá se fechando. Veja que nem a mensagem, né? O cara fala, ninguém nota o que eu faço, nas minhas vitórias ninguém comemora, não tem ninguém para nada. Às vezes exatamente, e pode acontecer exatamente assim, mas pode ser que tenha algumas situações que as pessoas elas vão se fechando, né? Ô Marques, quer fazer mais alguma para encerrar? Eu perguntaria para a doutora aí, durante a sua vida profissional aí, algum caso assim que marcou a sua vida? Vários. Não, assim que você teve que realmente se desdobrar e conseguiu. Chegou a pegar aquele caso e falou, esse não tem jeito, esse não tem jeito, né? Mas vai por aí, né? Você sabe o que acontece muito e acontece até hoje, assim, tem mais ou menos uns 10 anos já que eu atuo como psicóloga, né? E assim, eu percebo que tem pessoas que procuram ajuda, mas eu não sei se de fato essa pessoa ela quer ser ajudada. Tem gente que boicota o tratamento, tem gente que de repente fica assim, olha, mas eu tô com esse problema, aí a gente dá assim um mapa do tesouro pra pessoa, né? De repente fazer alguma coisa que vai ajudá-la, mas tem gente que não quer ser ajudado. Então dá uma sensação de impotência, né? Mas assim, a gente precisa entender, esse problema ele não é meu, né? Olha, tem bastante coisa, se for falando aqui vai o dia mesmo. Vai longe, né? Tem um outro que mandou aqui para mim, ele falou, em meu ver, a sua mensagem do dia já é uma ação da sociedade, priorizando a potencialização das melhores capacidades das pessoas, né? Então, quer dizer, a gente roda a mensagem 6 horas da manhã, exatamente. Sim. A mensagem sempre serve para alguém, né? Claro. Você fala, para mim não serviu, mas para alguém. Certeza. No entanto, a gente manda à noite, às vezes, algumas mensagens, pessoas também falam, nossa, era tudo que eu precisava ouvir, ou ver, ou ler, então faz bem aí. Sim. Algum detalhe aí? Doutora, então existe um limite, né? Por exemplo, você deu o mapa da mina para a pessoa e ela não aderiu e tal, então existe por exemplo, no seu caso aí, existe um limite, né? Sim, até onde eu posso ir. Mas Porque já pegou assim, algum caso que não falou, não tem jeito? já peguei porque a pessoa não quis ser ajudada.
não quer. A Aí pessoa não não tem quer. jeito. Sabe aquela coisa assim que a pessoa pega o problema de estimação? Tipo, eu quero tanto ficar com esse problema, sabe? E não quer sair dele. Não. E a pessoa vai no médico, vai na terapia, faz um longo período de acompanhamento, mas até que ponto que ela quer ser? Sabe por quê? Para que a gente melhore, para que a gente de fato, né, resolva algumas coisas, dá trabalho. Então você tem que abrir mão de alguma coisa, você tem que mudar alguma coisa na sua vida e dá trabalho, né? Até que ponto que todo mundo está disposto, né? E aí, Geraldo, até que ponto você está disposto? Aqui não tem problema. O problema resolve na beira do rio lá, né? Eita! Né? A doutora está falando, eu falo assim porque no dia a dia a gente encontra as pessoas, né? A gente, de fato, você conversa com as pessoas, você dá dica para ela, isso que lá. Ontem, por exemplo, eu tenho um ouvinte nosso, ele falou, Marquinhos, eu sou analfabeto, não sei ler, não sei escrever. E não quero saber. Não quero aprender. Não quer aprender. Eu falei, não, se você... Não, porque eu ganho meu pão de cada dia aí, tranquilo. Eu falei, imagine você sabendo ler, sabendo escrever, você vale mais. Vai melhorar, né? Ele falou, não, tá bom assim. Tem uns caras que não querem saber, né? Não quer saber. Porque vai dar trabalho. Aí eu tentei, Flávio, falar para ele da vacina lá. Da gripe lá? Da gripe, né? Ele tem medo de tomar isso e morrer, né? Não. Tem uns... Não, do médico, né? Que quando criança... o criador da penicilina? Isto é o... Eu não lembro o nome dele aqui, mas tem uma mensagem... Albert Einstein, né? Sim. Não, Albert Einstein é outro. O que criou a penicilina é outro. Tem a mensagem, mas eu não lembro o nome dele. Não, porque aquele que foi mal na escola e os professores... Não, Albert Einstein. Albert Einstein foi expulso da escola. Sim. Então, justo ele, coitadinho, não sabia nada, né? Eu tentei falar para ele isso aí. Falei, fulano fez isso. Ele foi até expulso da escola, porque não tinha capacidade. Que nem cantor. Beyoncé, ela foi tirada, você não serve para ser cantor de nada, cantora de nada. E hoje todo mundo conhece. Tem uma médica que eu admiro muito, é uma psiquiatra, ela tem vários livros escritos, a doutora Ana Beatriz, e ela fala que ela, quando criança, ela tinha déficit de atenção. E todo mundo falava pra ela, olha, né, você não vai conseguir ser uma boa aluna e tal. E é uma psiquiatra, deve ter uns 10, 15 livros escritos. E assim, né, a gente decide o que a gente vai fazer com a limitação que a gente tem também. Ela podia ter o déficit, né? Porque tem muita gente que tem, né? E toma até se trata. Eu tenho um filho de um amigo meu que tem esse problema. Sim. Ele falou, e tem uma vida normal. Tem uma vida normal, só que não presta atenção, né? Pessoa que não se liga, né? Ela fala assim, né, que ela tem as ideias, né, ela escreve e tem uma pessoa que vai lá e arruma e organiza, que presta atenção onde precisa prestar. Ô Marquesão, beleza? Então, tem alguma consideração final? Depois, eu quero lembrar que depois desse vídeo aqui, eu estava transmitindo o programa desde as 5 da manhã, então eu interrompi às 7 horas o vídeo, a live. Depois, quando a gente começou, eu voltei a transmitir. Então, depois eu vou fazer essa transmissão, a gente vai compartilhar, botar um título, né? Para aquelas pessoas, né? De repente, tá vivendo um momento. Aliás, o título você me escolhe depois para a gente colocar. Tá bom. Para chamar atenção mesmo. Falou, gente, ouça o vídeo, assista, escute o vídeo, que às vezes esse horário tem gente que não está acordado ainda, é sabadão, é mais tranquilo, né? E deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vou deixar de presente para você também aqui, ó. Só mostrar, viu, o Edu da Ótimo Food. Isso aqui eu vou dar para a doutora, viu? Todo esse kit aqui, ó, dá uma olhadinha aqui. Uau. Esse não vai ser sorteio, viu? A farofa de costelinha com limão. Isso aqui é chique, viu? Então a gente tem alho, enfim, tem tudo aqui. A gente vai dar esse kit aqui já para a doutora. Ela vai levar, viu, Edu? Tô dando para ela, viu? Então a gente não vai sortear esse daqui. Bom dia, quer fazer uma consideração final? Passar o e-mail, algum telefone? Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu coloco vídeos lá quase que diariamente, dando dicas sobre saúde mental. No Instagram eu tô como psicóloga Juliane Souza, @psicojulianesouza. No Facebook também. O meu contato, depois se alguém quiser, pede aí pro Flávio.
E eu sempre digo assim, às vezes todo mundo vai tomar um remédio que vai diminuir a tua ansiedade, vai resolver a tua angústia, mas se você não mudar o teu comportamento, a tua forma de pensar, o jeito de ver as coisas, tudo continua do mesmo jeito, né? Então há tempo de mudanças, né? Exato. Basta, pode falar. Não, só uma última coisinha aí que eu gostaria de saber. O governo está falando muito nesse aspecto aí do coronavírus aí. Sim. Para as pessoas não ir qualquer coisinha, já ir no hospital, né? Uhum. Eu queria que você desse uma dica aí. Esse aspecto aí, a pessoa, por exemplo, está tossindo, já vai para o hospital, ou está uma tosse, não, fica em casa, como é que é? Na verdade, a indicação é para que você perceba, né, qualquer sinal de gripe, febre, né, para que você veja, observe, né, até quando que isso vai durar, para que você procure um médico ou não. Mas assim, de repente pode ser que seja só uma gripe, né? Ontem eu ainda estava lendo sobre o assunto e assim, no Brasil, né, de muitos e muitos casos, né, que eram as suspeitas, era só uma gripe, né? Então assim, a ansiedade às vezes toma conta da gente, né? Então a gente já fica desesperado, já corre lá para ver. Mas é importante ficar de olho, tomar os cuidados necessários e tudo mais. Mas se for, né, se não tiver nada além da conta, uma febre, né, que está insistindo, pode ser que seja só uma gripe, mas é importante que tenha todos os cuidados que estão pedindo para que a gente tenha, né? Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui, uma ouvinte nossa aqui também, a Fernanda, mandou um alô aqui, falou, estou acompanhando a entrevista, estava mesmo precisando, né? O Estevão também mandou aqui um recado para nós aqui, essa entrevista de hoje, vocês estão de parabéns. Um abraço, depois, como eu disse, eu vou colocar ela, vou dar uma editadinha, pôr no Facebook, rodar nos outros grupos, até no Facebook, no WhatsApp também, porque é de super interesse essa entrevista. Sim. Ok? Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Bom final de semana a todos. Para nós todos e seja feliz, né? Isso. Esse é o ditado, né? Isso. Deixa a tristeza de lado. Vai viver. Vai viver. A vida não é tão longa, né? Por isso tem que viver bem. E vive mais. Olha, tá aí então. A gente vai tocar, só colocar uma musiquinha de fundo aqui.